Amazônia, uma imensidão verde. Um só lugar com milhões de lugares. De olho nesse tesouro natural, ainda conhecido por poucos, 2 oftalmologistas cariocas trocaram os consultórios médicos por caiaques e decidiram percorrer a remo os 1.300 quilômetros do Rio Negro, em território brasileiro. E é? É muita coisa, muita coragem. Poxa vida, então acho que vai dar de cansar um pouco, né? Felipe e Pascoal partiram de Cucuí, divisa entre Brasil, Venezuela e Colômbia, com destino a Manaus. Pela frente, a floresta amazônica em seu miolo, intocada, e as águas escuras que dão nome ao rio. Nas pequenas embarcações, dezenas de óculos e instrumentos de trabalho, um presente dos médicos para as comunidades ribeirinhas. Um daqueles momentos que a gente jamais vai esquecer, né? Para quem vive de pesca, para as mulheres que precisam costurar as roupas de seus filhos e maridos, você pode imaginar a importância que isso tem. Na hora que eu botava o óculos no rosto, né, deles, você via que abria-se imediatamente aquele sorriso, né, aquela satisfação. É uma coisa assim fantástica, né? Acho que não tem dinheiro no mundo que pague isso. Eles remaram dias e noites. Enfrentaram o sol e as tempestades tropicais. Dormiram em redes, barracas, conheceram belas cidades e um povo muito alegre. Viram e foram vistos. "29 dias de expedição e inúmeras histórias para contar, como o papagaio que fala apenas tupi, a língua da maioria dos índios." O que ele falou? Aqui quase que ele cai pro chão. Ou da pequena Mariana, que, desmentindo uma das mais conhecidas lendas da região, domesticou uma família inteira de botos. Eu vi aquilo, eu me assustei, aí eu corri. A lenda que falava que o boto emprenhava as meninas. Eu gritei, mamãe, boto, mamãe, boto. Que hoje tem muita gente ainda que tem medo desse boto. E eu sempre falo para esse pessoal que o boto é um bichinho dócil, que não faz mal a ninguém. Epa, meu dedo não! Aí nós já fomos se acostumando. Agora a gente pega nele, aí ele deixa, todo mundo pega nele. Todo o suspense da caçada ao jacaré-açu. A vida nas margens do Rio Negro. O contraste entre as comunidades indígenas e os luxuosos hotéis de selva. Foi uma lição de vida, do jeito simples, muito simples dessa gente, simples na maneira de ser, muito simples na maneira de pensar, de agir. E esse povo ensinou para nós uma nova maneira de encarar a vida, de viver. Eu posso resumir, essa palavra, se existe uma, eu posso resumir com uma palavra, seria espetacular. Uma aventura realmente inesquecível por um pedaço de Brasil cheio de mistérios e encantos.
Médicos abandonam a cidade grande para viver uma aventura pelos rios da Amazônia. E o que acontece quando 2 forasteiros chegam a uma tribo munidos de óculos para os índios? Felipe Ribeiro e Pascoal Crispim, 2 oftalmologistas cariocas, 2 esportistas amadores. O primeiro é faixa preta em karatê, o segundo é remador master. Em comum, além da profissão e do esporte nas horas vagas, a sede por um desafio bem maior. Atravessar a Amazônia brasileira em 2 pequenos caiaques. De Cucuí, fronteira entre Brasil, Venezuela e Colômbia, até Manaus, são cerca de 1.300 quilômetros de rio. Nos caiaques, além de muita vontade e coragem, dezenas de óculos e instrumentos de trabalho. Um presente dos médicos para as comunidades ribeirinhas. Para quem vive de pesca, para as mulheres que precisam costurar as roupas de seus filhos e maridos, você pode imaginar a importância que isso tem. A próxima parada foi na vila de Tedi, onde o morador chamou a atenção. O papagaio maroca, que não sabe nada de português, mas domina o idioma tupi. O que ele falou? Aqui quase que ele cai pro chão. O objetivo agora era remar até São Gabriel da Cachoeira. Um lugar para soldados e animais. Araras, jacus, jiboias de até 4 metros e o juca, macaco da espécie barrigudo que, em troca de um doce ou refrigerante, dá as boas-vindas para quem chega. Mas as atenções são maiores para outro hóspede, Thor, a onça pintada. Um filhote de 3 anos e algumas brincadeiras perigosas. Veja como ficou a mão do soldado ao tentar colocar a coleira no felino. Médicos que trocaram o conforto dos consultórios pelos perigos da floresta descobrem um incrível labirinto na Amazônia. Semana passada acompanhamos as primeiras remadas de Felipe e Pascoal. Até agora foram 240 quilômetros de remadas. Na hora da chuva, sensação de ameaça. Mas não chega a atrapalhar a expedição. Na hora do sol, o desconforto e o desgaste. Sombra e água fresca na parada para almoçar. Mais algumas horas remando e mais um vilarejo. Comida caseira é sempre bem-vinda. A mandioca é a base da alimentação dos povos que vivem na floresta. Mais um vilarejo. Felipe e Pascoal atendem sem muitos recursos. A referência para poder aferir a alegria deles, eu diria, né, era o meu relógio. Né? E assim, fica melhor para ver os ponteiros do relógio? Parece bem. Aí agora parece bem, né? Ficou mais fácil de ver, não vai? Na hora que eu botava o óculos no rosto, né, deles, você via aquela satisfação de pessoas que há muito tempo não conseguiam ter uma visão nítida nessa distância e em uma fração de segundos voltam a enxergar, voltam a poder produzir, fazer ter uma vida saudável. Rio abaixo, quase 500 quilômetros percorridos e os remadores chegam a Santa Isabel do Rio Negro, um município maior do que o estado da Paraíba. O Rio Negro já está bastante largo e com muitas ilhas. É o maior arquipélago fluvial do planeta, um labirinto de 400 ilhas. Algumas tão grandes que, para os navegantes, dão a impressão de ser a margem do rio. Outras, minúsculas, rodeadas apenas por um palmo de água. De vez em quando, um ou outro habitante com traços indígenas quebra a monotonia. Os botos surgem atraídos pelo barulho do motor do barco de apoio. No ar, papagaios em bandos, araras, a poderosa arpia de até 2 metros de envergadura. As gaivotas preocupadas em proteger os seus ninhos. Hotéis de selva se espalham pela floresta. O Tucunaré é a atração turística internacional.
Uma semana de pescaria num hotel como esse não sai por menos de R$14 mil. Para o turista, vale cada centavo. Outra atração é a caçada ao jacaré-açu, que pode medir até 6 metros de comprimento. Mais à frente, o guia consegue um filhote. Claro que não é um animal assustador, mas para turistas, vale a pena registrar o momento. Próxima parada, Barcelos. Ao todo já são 18 dias de expedição e 800 quilômetros percorridos. Barcelos foi a primeira capital do Amazonas. É o maior município, quase 6 vezes o tamanho de Sergipe. Os médicos que resolveram enfrentar uma aventura na Amazônia descobrem uma personagem inesperada. A menina que se transformou em criadora de botos cor-de-rosa. Eles já remaram 800 quilômetros. Ainda faltam 500. Felipe Ribeiro e Pascoal Crespim, 2 oftalmologistas cariocas, e o desafio de 1.300 quilômetros pelo Rio Negro. Lugar de gente humilde, como o seu Laércio, que pesca o tucunaré com apenas linha e anzol. Turistas pagam milhares de dólares pelo prazer de fisgar um tucunaré. Para Laércio, não é mais do que o almoço do dia a dia. Os 2 médicos param num pequeno sítio. Aqui uma imagem curiosa. Chica, a macaquinha de estimação, imita um costume da Amazônia. Ao anoitecer, o espetáculo dos pássaros que sobrevoam as águas do rio Jaú à procura de insetos. Nossos heróis continuam a expedição à noite. Após 23 dias de viagem, Felipe e Pascoal chegam a Novo Airão, último município antes de Manaus. Novo Airão tem uma atração turística que dura o ano todo. Ela se chama Marisa, uma menina de apenas 14 anos que domesticou uma família de botos cor-de-rosa. Um é o curumim, a outra foi eu, minha mãe coloquemos, que é a doidinha, porque ela pega o peixe todo doido, e o outro é o bebezinho. Ela conheceu os divertidos amigos quando estava pescando. E nisso fomos se acostumando. Agora a gente pega nele, aí ele deixa, todo mundo pega nele. Opa, meu dedo não! Após 29 dias, 1.300 quilômetros a remo, eles finalmente chegam à capital da Amazônia. E nesse trajeto inteiro não havia um oftalmologista para dar assistência a esse pessoal de forma contínua. Por isso é que a gente teve a ideia de já levar aqueles óculos. Era uma coisa extremamente rudimentar, simples, mas eu tinha certeza que aqueles óculos, de alguma maneira, já ia resolver, em parte, o problema dele. Eu pretendo voltar, esse é meu sonho. Eu tenho muita vontade de voltar e de ser mais útil do que nós fomos.